Um espaço exclusivo dedicado a autores de Caxias do Sul nas livrarias e bibliotecas aqui do município. É o que prevê um projeto de lei aprovado pela maioria dos vereadores no último dia 27 de março desse ano. E esse é o tema do Câmara Repórter de hoje. E como funciona na prática hoje se eu quiser encontrar uma obra literária de um escritor caxiense? Vamos fazer o teste aqui nessa livraria. Aqui o Germano, que é proprietário, vai me contar. Eu quero um autor caxiense, Germano. Aqui são lançamentos. Eu encontro não porque é caxiense, mas porque está entre os lançamentos, é isso? Exato. Hoje a gente não separa ele por nacionalidade, enfim, né, por lugar de nascimento. Se é um lançamento, a gente tenta dar um destaque aqui. Então a gente já tem aqui, por exemplo, o Brunoatti, que foi lançado recentemente. O Brunoatti, que é caxiense, mora em Caxias do Sul. Exatamente. Está lançando o Fixação, que está disponível aqui na seção de lançamentos da livraria. Mas temos outros casos também, de autores caxienses que... Nesse momento também tem 2 lançamentos próximos, que já estão sendo divulgados. E a gente tem aqui exposto já na entrada da loja. No caso, Na Língua Delas, da Maria Helena Weber. E Nenhum de Nós, Estranho, que é do Glaucir Ferreira Borges. São 2 casos que levantam questões, esses autores. A Maria Helena Weber nasceu em Caxias do Sul, mas não reside mais aqui. Exatamente. E no caso do Glaucir Ferreira Borges, ele é de Vacaria, mas mora em Caxias. Participa do cenário... E aí fica essa dúvida, vai para a estante de destaque ou não vai? Exatamente. Citar 2 autores de gêneros diferentes, mas que vendem bem. Eu quero um livro do Pedro Guerra e um do Frei Jaime Bétega, que eu encontro... Exatamente, eu procuro setorizar conforme o assunto onde eles escrevem. Onde é que eles estão agora nesse momento? Vamos lá. Acompanha aqui o Germano. Aqui. Como eu imagino você, temos aqui na área de literatura infanto-juvenil. Exatamente. O Pedro Guerra já tem esse livro editado por uma editora nacional, né, de repercussão nacional, enfim, e também pelas suas edições independentes. Então, é um autor que tem sua trajetória e chegou a publicar pela Gutenberg. Muito bem. Deixa eu botar de volta aqui. E um outro gênero, então, Frei Jaime Bétega. Vamos lá. E aqui a gente vai encontrar Então essa é a forma atual de encontrar autores caxienses. A pessoa já sabe o que quer, já sabe o autor, já sabe o tema. Exato. Estão nos seus respectivos espaços. E o que será que pensam os escritores caxienses sobre esse projeto de lei? Para contar um pouquinho mais sobre isso, o Leandro Angonese, que é escritor, poeta e também integrante da Academia Caxiense de Letras, hoje vice-presidente. Qual a opinião de vocês sobre esse projeto, Leandro? Bom, Márcio, eu vou falar a minha opinião como escritor, para começar. Não como acadêmico, tá? Como escritor. Eu acredito que a iniciativa é interessante, né? É legal, mas tem que ser melhor discutida. Porque essa questão de obrigatoriedade, eu não gosto muito dessa palavra, obrigatoriedade. Afinal, nós estamos numa cidade que se diz civilizada, que se diz politizada, né? É uma cidade que foi capital brasileira da cultura, né? E quem faz a literatura em Caxias são os caxienses. Né? Então, por que o caxiense não é valorizado em todo o seu aspecto? Já vou começar perguntando aqui para o Thiago Marcon o que ele acha de ter o livro dele junto a tantos escritores caxienses, a mesa que a gente montou para dar uma ideia do que seria um destaque dentro de uma livraria só com autores locais, ó, inclusive com o teu aqui entre os principais. Pois é, eu estava olhando e reparando como a gente tem escritor na cidade, né? Às vezes eu acabo me esquecendo. E mesmo participando de um grupo literário e convivendo com vários autores, quando a gente coloca todos juntos assim, isso ressalta, né? Fica bem evidente que a cidade tem uma produção bastante numerosa e coesa, né? E isso dialoga de certa forma com o que está sendo proposto, né? Dessa lei
A questão dessa lei, ela tem aspectos negativos e positivos na tua visão? Como é que tu avalia? Eu acho que sim, eu acho que o espírito dessa lei, digamos assim, ele é bem interessante, né? É uma ideia nobre até de ressaltar, mas o problema que eu vejo seria na prática, né? Seria como colocar um carimbo no escritor, tu és um escritor local, então, e não permite que o leitor descubra isso pelo texto ou de uma maneira mais natural, né? Eu acho que não deveria ser obrigatório, deveria cada livraria optar por isso, né? Ou não. E o que essa lei pode impactar no caso das editoras aqui de Caxias do Sul que trabalham com autores locais? Quem vai contar essa parte para nós é o Gustavo, que é proprietário de uma editora aqui da cidade. Vai ter impacto, no caso, para a tua editora, Gustavo? O impacto para a editora ele é pequeno, né? Porque a editora não vende apenas para Caxias do Sul. No entanto, a gente tem um selo que se chama Quatrilha Editorial, que é voltado só para autores locais. E aí, nesse caso, acredito que tem um impacto positivo do ponto de vista de exposição dos livros nas livrarias locais, né? Não, e seria difícil para a livraria ter esse espaço? Olha, eu tenho alguns questionamentos em relação a isso, né? Acho que também outras pessoas não têm bem claro exatamente como vai se dar isso. Acho que qualquer medida que tente valorizar o escritor caxiense, ela deve ser vista com bons olhos, porém devemos pensar nas questões práticas, né? Como livreiro aqui, enquanto livraria, a gente fica se questionando como isso poderia se dar na prática, né? No sentido de que assim, se vai se criar uma prateleira específica para escritores de Caxias do Sul, né? Se impõem alguns questionamentos, por exemplo, como determinar ou classificar esse autor, né? É aquele que nasceu em Caxias, que não mora mais aqui, ou que continua morando aqui, aquele de fora que mora aqui por um período, como já foi dito, né? Os últimos 2 anos. O autor do projeto de lei é o vereador Rafael Bueno, do PDT. E, segundo o parlamentar, essa proposta visa dar mais visibilidade aos autores caxienses pela facilidade de serem encontrados nas livrarias e nas bibliotecas. Porém, eu conversei, vereador, com alguns escritores e alguns proprietários de livrarias e de editoras também. Em tese, a maior parte das opiniões foi a seguinte: a ideia é boa, de dar visibilidade, mas que na prática colocaria os escritores caxienses como só escritores caxienses e não como escritor de literatura ou escritores de outras áreas do conhecimento. Gostaria então de ouvir a sua opinião sobre isso. Bom, primeiro esse projeto, quando eu protocolei, ele surgiu de iniciativa dos próprios escritores locais aqui de Caxias do Sul. Numa reunião tinha cerca de 30 escritores, né, inclusive a atual presidente da Academia Caxiense de Letras estava presente, né? E por que eu resolvi protocolar esse projeto? Caxias do Sul foi a capital brasileira da cultura e nós percebemos que o nosso município de Caxias do Sul não está mais repassando, né, um valor proporcional ao nível cultural que a nossa cidade representa, né, principalmente no que tange a questão da literatura. Então, a partir desse momento, né, que eu protocolei esse projeto, recebemos o apoio, o suporte e percebi que não era só em Caxias do Sul essa realidade. Essa proposta, Márcio, já era efetivada em outros municípios, como Pelotas, Blumenau, Foz do Iguaçu e em outros municípios do Brasil. Esse projeto de lei já é realidade, né? E não precisa ir muito longe. As nossas bibliotecas comunitárias nos bairros, nos centros comunitários, já são separadas por escritores locais, bem como a nossa Biblioteca Pública de Caxias do Sul tem uma estande especial de escritores locais. E é bom ressaltar que o meu projeto, ele não é para aquela pessoa que veio morar aqui e está um mês e escreve um livro, né? Tem um quesito que os autores têm que ser residentes no município de Caxias do Sul, no mínimo há 2 anos, né? Para ele poder ter esse destaque. E no artigo 2 do projeto, ele diz o seguinte: nas estantes onde as obras literárias ficarem expostas, deverá constar em específico destaque o título Autores de Caxias do Sul, estantes específicas da categoria. Uma dúvida que surgiu em relação a esse período, é o período de 2 anos residindo em Caxias do Sul. Se tiver nascido em Caxias do Sul e morar em outro lugar, é considerado? Sim, né? Caxiense, né? São escritores caxienses e a partir de 2 anos de residência comprovada em Caxias do Sul. Porque a gente
encontrou lá na livraria 2 casos distintos. Um que nasceu em Vacaria e estava morando já em Caxias do Sul há mais de 2 anos. Vai para mas e outro que não era que era de Caxias, mas não estava mais morando aqui fazia algum tempo. Também vai para o destaque. Não, mas é um projeto, eu volto a frisar, totalmente simples, mas que já acontece em Caxias do Sul. A Prefeitura de Caxias do Sul sempre cumpriu esse quesito, dando destaque à produção literária local, valorizando o que é oriundo da nossa cidade. Volto a frisar, a Biblioteca Pública de Caxias do Sul já tem um local especial e as bibliotecas comunitárias nos bairros, né, onde a Prefeitura vai lá e fornece livros, já tem escritores locais, obras de escritores locais. E esta edição do Câmara Repórter vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, espero que tenham gostado. TV Câmara Caxias, cidadania que a gente vê.